E agora é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Queridos, então vamos para a palavra de Deus, que estamos aqui com a palavra de Deus no capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 22. Diz assim o texto sagrado da palavra de Deus: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas ou discussões. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Olha só. Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. E ao ver, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Querido ouvinte do programa Despertai, é uma passagem linda, é uma instrução maravilhosa que Paulo passa para um jovem chamado Timóteo. Esse jovem que estava ali atendendo o rebanho do Senhor, cuidando. E Paulo instrui ele. Claro que a carta que Paulo escreve para Timóteo, se nós acompanhar desde da primeira carta e a segunda, são lindas, instruções maravilhosas que servem para nós, para a igreja do Senhor. Mas nesta parte aqui, neste texto, nesse versículo que nós lemos, nós observamos que Paulo está dando uma orientação para Timóteo, para que venha ter um cuidado. Olha só, ele pede para que ele fuja das paixões da mocidade. O que seriam as paixões da mocidade? As coisas deste mundo que envolve aí não somente os jovens, mas qualquer pessoa. Pede para que ele fuja, seguir a justiça, ser verdadeiro, fé, amor, paz. Ele vai falando com um coração puro invocam o Senhor. Mas aqui no versículo 23 fala assim: e rejeita as questões loucas. O que seriam as questões loucas? Coisas que as pessoas falam, mas não têm entendimento do que estão falando. Então Paulo fala assim, ó, rejeita essas questões, não aceita elas. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas ou discussões. Que muitas vezes está ali conversando com alguém, está falando, e acontece algo, e entra numa discussão, entra numa contenda. Paulo está falando, olha, rejeita isso, não leva para frente, vai piorar a situação. E ele diz, o versículo 24 é maravilhoso. Então, certo que a palavra de Deus, toda ela é maravilhosa, mas esse versículo 24, para aquele que é um obreiro, ou é uma obreira, alguém que faz algo na casa do Senhor, e não somente para quem é um obreiro, mas quando diz de servo, olha que ele diz assim, ó, e ao servo do Senhor não convém contender. Querido, você já viu quantas pessoas porque acham que estão com a razão, pessoas que acham que estão com a razão, e muitas vezes por causa que se acham que estão com a razão, eles falam, eu não vou ficar calado, eu vou falar, eu vou dizer, e falam coisas que não é para falar, porque pensam que estão com a razão. E ao servo do Senhor não convém contender. Aí a pessoa acha que está com a razão, ela tem que falar com tudo, ser áspero, ser estúpido ou estúpida, ser grosso, porque eu estou com a razão, eu estou certo e vou falar e acabou. Mas não é assim, queridos. A palavra do Senhor está falando assim, olha, se alguém vem ali tentar tirar, saber a razão da nossa fé, querer saber a razão da nossa fé em Cristo, que nós cremos pela palavra, por que nós andamos assim, por que as irmãs se vestem dessa maneira, por que os irmãos se vestem assim, por que vocês andam dessa forma, por que vocês não fazem isso, por que vocês deixaram daquilo, aí nós vamos falar como servos do Senhor, com mansidão. Mas se a pessoa queira entrar em contenda, queira discutir, se cala, porque o silêncio vai falar. Como assim o silêncio vai falar? A pessoa vai entender que é o servo do Senhor, não convém contender.
que nós que somos cristãos, que entregamos a vida ao Senhor, não devemos entrar em contenda de palavras. Uma certa vez aconteceu algo comigo, com a minha pessoa, e estava ali o irmão falando um monte de coisa para mim, e eu parado, ouvindo aquele irmão falar, e eu pensei, eu estava até entrando no embalo dele, mas naquela hora uma voz falou comigo, veio um sentimento do céu no meu coração, e o Senhor colocou no meu coração e falou assim, ó, ao servo do Senhor não convém contender. Eu me calei na hora, mudei o jeito que eu estava falando, porque é isso, irmãos, não é porque nós temos muitas vezes a razão que nós temos que estar falando. Se nós estamos com a razão, deixa o Senhor falar por nós, deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Senhor falar por você. E diz assim, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O que é apto para ensinar? É uma pessoa que está pronta para poder ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus, a verdade como ela é, na simplicidade, na sua essência, sem mudança. Não querer divergir ou colocar ou instruir ou falar de outra maneira, não. Ensinar a pureza do Evangelho, a verdadeira palavra, com amor, com temor, para que as pessoas se cheguem ao Senhor e morem no céu. Porque esse é o objetivo do Evangelho, que nós possamos entender a palavra de Deus e morar no céu com Cristo Jesus. Que o Senhor fale ao teu coração, que eu e você não entramos em contendas de palavras, mas sim que o Senhor fale por nós.